Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Entrando no túmulo. Gosto de pensar que, se eu não estivesse subjugada pela tristeza, certamente teria visto antes os perigos que se aproximavam. Mas, com toda a honestidade, não sei se algo poderia ter sido feito. Do Diário de Navani Colin, Gezezash, ano de 1174. Kaladin liderou a descida até os abismos, como era seu direito. Usaram uma escada de corda, como as que possuíam no exército de Sadeias. As de Sadeias eram perigosas. Com as cordas puídas e manchadas de limo, as tábuas surradas por muitas grandes tormentas. Kaladin nunca perderá um homem por conta daquelas escadas tormentosas, mas sempre se preocupava. Aquela ali era nova em folha. Ele sabia disso porque Rinde, o quarteleiro, havia coçado a cabeça ao ouvir seu pedido, e depois mandara construir uma segundo às especificações de Kaladin. Era resistente e bem feita, como o exército de Dalinar. Kaladin chegou ao fundo com um salto final. Sil desceu flutuando e pousou no seu ombro enquanto ele segurava uma esfera para inspecionar o fundo do abismo. Aquele único bron de safira valia mais do que todo o salário que receberá como carregador de pontes. No exército de Sadeias, os abismos eram um destino frequente para carregadores de pontes. Kaladin ainda não sabia se o propósito era fazer a limpa em todos os recursos possíveis das planícies quebradas, ou se na verdade era encontrar algo inútil e humilhante para os carregadores de pontes fazerem entre as investidas. Ali, contudo, o fundo do abismo estava intocado. Não havia caminhos abertos entre o emaranhado de lixo que as tormentas arrastavam, e não havia mensagens ou instruções gravadas no musgo das paredes. Como os outros abismos, aquele se abria como um vaso, mais largo no fundo do que no topo rachado, um resultado das águas que corriam durante as grandes tormentas. O chão era relativamente plano, alisado pelo sedimento de crê endurecido. Enquanto avançava, Kaladin teve que abrir caminho por cima de todo tipo de dejetos. Galhos e troncos quebrados de árvores arrastadas das planícies. Conchas rachadas de petrobulbos. Incontáveis emaranhados de vinhas secas. Torcidas como novelos descartados. E corpos, naturalmente. Muitos corpos terminavam nos abismos. Sempre que homens perdiam a batalha para controlar um platô, eles precisavam recuar e deixar seus mortos para trás. Raios! Sadeias frequentemente deixava cadáveres para trás mesmo quando vencia, e também abandonava carregadores de pontes feridos, mesmo que ainda pudessem ser salvos. Depois de uma grande tormenta, os mortos terminavam ali, nos abismos. E, como as tempestades sopravam para o oeste, na direção dos acampamentos de guerra, a água levava os corpos naquela direção. Kaladin achou difícil se mover sem pisar nos ossos misturados com a folhagem acumulada no solo do abismo. Ele abriu o caminho do modo mais respeitoso possível enquanto Rocha pulava da escada atrás dele, murmurando uma frase em sua língua nativa. Kaladin não soube dizer se era um xingamento ou uma oração. Sil saiu de seu ombro, zunindo pelo ar, então fazendo um arco até o chão. Ali ela tomou o que ele pensava ser sua verdadeira forma, a de uma mulher jovem com um vestido simples que se transformava em névoa pouco abaixo dos joelhos. Ela se empoleirou em um galho e fitou um fêmur que despontava entre o musgo. Ela não gostava de violência. Ele não sabia ao certo. Mesmo agora, Cecil compreendia a morte, falava sobre o assunto como uma criança tentando compreender algo além da sua capacidade. Que sujeira, disse Tefti quando chegou ao fundo. Bah! Este lugar nunca viu qualquer tipo de cuidado.
É um túmulo, comentou Rocha. Nós entramos em um túmulo. Todos os abismos são túmulos, respondeu Tefti, sua voz ecoando. Nos confins úmidos. Esse é só um túmulo sujo. É difícil achar alguma morte que não seja suja, Tefti, falou Kaladin. Tefti grunhiu, então começou a saudar os novos recrutas enquanto eles chegavam ao fundo. Moash e Scar estavam protegendo Dalinar e seus filhos enquanto eles participavam de algum banquete de olhos claros, algo que Kaladin ficou feliz em poder evitar. Em vez disso, fora com Tefti até ali embaixo. Estavam acompanhados pelos 40 carregadores de pontes, 2 de cada equipe reorganizada, que Tefti estava treinando. Na esperança de que se tornassem bons sargentos para suas próprias equipes. Deem uma boa olhada, rapazes, disse Tefti a eles. Foi daqui que viemos. É por isso que alguns nos chamam de Ordem do Osso. Não vamos fazer com que passem por tudo que passamos e fiquem felizes. Uma grande tormenta podia ter nos levado a qualquer momento. Agora, com os guarda-tempos de Dalinar Kholin para nos guiar, não vamos correr tanto risco. E vamos ficar perto da saída, só por via das dúvidas. Kaladin cruzou os braços, assistindo à instrução de Tefti. Enquanto Rocha entregava lanças de treinamento para os homens. O próprio Tefti não carregava uma lança, ainda que ele fosse mais baixo do que os carregadores reunidos ao seu redor. Vestindo uniformes simples de soldados. Eles pareciam completamente intimidados. O que mais você esperava? Pensou Kaladin. Eles são carregadores de pontes. Uma brisa forte poderia amedrontá-los. Ainda assim, Tefti parecia estar completamente no controle. Confortavelmente no controle. Isso era bom. Algo naquilo era simplesmente certo. Um enxame de pequenos orbes brilhantes se materializou ao redor da cabeça de Kaladin, esprenos na forma de esferas douradas que se deslocavam apressadamente de um lado para outro. Ele os encarou. Surpreso. Esprenos de glória. Raios. Parecia que não os via há anos. Silvejou pelo ar e juntou-se a eles, rindo e girando ao redor da cabeça de Kaladin. Está sentindo orgulho de si mesmo? Tefti, explicou Kaladin. Ele é um líder. Claro que é. Você deu esse posto a ele, não deu? Não. Eu não dei, ele o conquistou. Venha, vamos caminhar. Ela assentiu, subindo no ar e se instalando, com as pernas cruzadas como se estivesse decorosamente sentada em uma cadeira invisível. Ela flutuou desse jeito, movendo-se exatamente junto com ele. Estou vendo que desistiu novamente de fingir que obedece às leis naturais, observou ele. Leis naturais? Disse Sil, achando o conceito divertido. As leis são dos homens, a natureza não tem leis. Se eu jogo alguma coisa para cima, ela desce de volta. Exceto quando não desce. É uma lei. Não, discordou Sil, olhando para cima. É mais como um acordo entre amigos. Ele a encarou, levantando uma sobrancelha. Temos que ser consistentes, disse ela, se inclinando na direção dele, como se conspirassem juntos. Ou quebramos os cérebros de vocês. Ele bufou, contornando uma pilha de ossos e galhos perfurada por uma lança. Manchada de ferrugem, ela parecia um monumento. Ora, vamos lá, disse Sil, jogando o cabelo. Essa foi digna de pelo menos uma risada. Kaladin continuou caminhando. Uma bufada não é uma risada, insistiu Sil. Eu sei, porque sou inteligente e articulada. Você devia me elogiar agora. Dalinar Kholin quer refundar os Cavaleiros Radiantes. Sim, disse Sil com um ar arrogante, pendendo no canto da sua visão. Uma ideia brilhante. Gostaria de ter pensado nisso. Ela sorriu triunfante, depois fechou a cara. O que foi? Disse ele, voltando-se para ela.
Você nunca pensou como é injusto que esprenos não possam atrair esprenos? Eu realmente devia ter meus próprios esprenos de glória aqui. Eu preciso proteger Dalinar, disse Kaladin, ignorando a reclamação. Não só ele, mas sua família, talvez o próprio rei. Mesmo eu tendo falhado em impedir que alguém entrasse escondido nos aposentos dele, ainda não compreendia como alguém havia conseguido entrar. A menos que não fosse uma pessoa. Poderia um espreno ter feito aqueles glifos na parede? Sil havia carregado uma folha certa vez. Ela tinha alguma forma física. Só era muito tênue. Eu não sei, disse ela, olhando para o lado. Eu vi. O quê? Esprenos que pareciam relâmpagos vermelhos, disse Sil em voz baixa. Esprenos perigosos. Esprenos que nunca vi antes. Eu os vejo de longe, às vezes. Esprenos de tempestade? Algo perigoso está chegando. Sobre isso, os glifos estão certos. Ele pensou a respeito por algum tempo, então finalmente parou e olhou para ela. Sil, existem outros como eu? O rosto dela assumiu uma expressão solene. Aquela pergunta. Então você já estava esperando que eu a fizesse? Sim. Mais ou menos. Então você teve bastante tempo para pensar em uma boa resposta, disse ele, cruzando os braços e se recostando contra uma parte razoavelmente seca da parede. Isso me faz pensar se você conseguiu bolar uma explicação convincente ou uma mentira convincente. Mentira? Disse Sil, horrorizada. Kaladin. O que você pensa que eu sou? Um críptico. E o que é um críptico? Sil, ainda empoleirada como se estivesse em uma cadeira, impertigou-se e inclinou a cabeça. Na verdade, não tenho ideia. Sil. Estou falando sério, Kaladin. Eu não sei. Não lembro. Ela agarrou os cabelos, uma mecha de branco translúcido em cada mão, e puxou-os. Ele franziu o senho, então apontou. Isso. Eu vi uma mulher fazer isso no mercado, disse Sil, puxando os cabelos novamente. Significa que estou frustrada. Parece que dói fazer isso. Então. Ai? De qualquer modo, não é que eu não queira contar o que eu sei. Eu quero. Eu só não sei o que eu sei. Isso não faz sentido. Bem, imagine como é frustrante. Kaladin suspirou, então continuou seguindo pelo abismo, passando por poças de água estagnada, pontilhada por detritos. Petrobulbos dispersos e ambiciosos cresciam atroados ao longo de uma parede do abismo. Eles não conseguiam muita luz ali. Ele respirou profundamente os odores de vida sobrecarregada. Musgo e limo. A maioria dos corpos ali era mero osso, embora ele houvesse se desviado de um trecho do chão tomado pelos pontos vermelhos dos esprenos de putrefação. Bem ao lado, um grupo de oragolas abanava suas delicadas frondes, que dançavam com os pontos verdes dos esprenos de vida. Vida e morte se davam as mãos ali nos abismos. Ele explorou vários dos caminhos que se bifurcavam. Era estranho não conhecer aquela área, aprenderá a seguir pelos abismos mais próximos ao acampamento de Sadeias com mais facilidade do que pelo acampamento em si. Enquanto caminhava, o abismo foi se tornando mais profundo, e a área se abriu. Ele fez algumas marcas na parede. Em uma bifurcação, encontrou um espaço aberto e circular com poucos detritos. Ele tomou nota, então caminhou de volta, marcando novamente a parede antes de seguir por outro caminho. Por fim, adentraram em outro lugar onde o abismo se abria, estendendo-se em um espaço mais amplo. Vir aqui era perigoso, disse Sil. Nos abismos? Não há nenhum demônio do abismo perto dos acampamentos. Não. Quero dizer para mim. Vir para este reino antes de encontrar você. Era perigoso.
Onde você estava antes? Outro lugar. Com muitos esprenos. Não lembro direito. Havia luzes no ar. Luzes vivas. Como esprenos de vida. Sim. E não. Vir aqui era um risco de morte. Sem você, sem uma mente nascida desse reino, eu não podia pensar. Sozinha, eu era só outro espreno de vento. Mas você não é um espreno de vento, replicou Kaladin, ajoelhando-se ao lado de uma grande poça d'água. Você é um espreno de honra. Sim, disse Sil. Kaladin fechou a mão ao redor da sua esfera, trazendo uma escuridão quase total ao espaço cavernoso. Era dia acima, mas o céu estava distante, inalcançável. Montes de refúgio trazido pelas enchentes caíram nas sombras, o que quase pareceu lhes restaurar a carne. Grupos de ossos ganharam a aparência de braços ácidos, de cadáveres em altas pilhas. Em um instante, Kaladin se recordou. Avançar gritando contra fileiras de arqueiros parchendianos. Seus amigos morrendo em platôs áridos. Debatendo-se em meio ao próprio sangue. O trovão de cascos sobre pedra. O cântico incongruente de línguas alienígenas. Os gritos dos homens, tanto de olhos claros quanto de olhos escuros. Um mundo que não se importava com carregadores de pontes. Eles eram refúgio, sacrifícios a serem lançados nas fendas e arrastados pela limpeza das enchentes. Aquele era o verdadeiro lar deles, aqueles rasgos na terra, aqueles lugares abaixo de todos os outros. Quando seus olhos se ajustaram à escuridão, as memórias da morte recuaram, embora ele nunca pudesse se livrar delas. Para sempre levaria aquelas cicatrizes na memória, como as muitas cicatrizes na carne. Como aquelas na sua testa. A poça diante dele brilhava com uma profunda cor violeta. Ele havia notado antes, mas sob a luz da sua esfera era mais difícil de ver. Agora, no escuro, a poça podia revelar sua radiância misteriosa. Sil pousou do outro lado da poça, como uma mulher à beira do oceano. Kaladin franziu o senho, se inclinando para inspecioná-la mais de perto. Ela parecia diferente. Seu rosto havia mudado de forma? Existem outros como você, sussurrou Sil. Eu não os conheço. Mas sei que outros esprenos estão tentando, ao seu próprio modo, recuperar o que foi perdido. Ela o encarou, e seu rosto havia recuperado a forma usual. A mudança fugidia havia sido tão sutil que Kaladin não sabia ao certo se a imaginou. Eu sou o único espreno de honra que veio, disse Sil. Eu. Ela parecia estar se esforçando para recordar. Fui proibida de vir. Vim de qualquer jeito. Para encontrá-lo. Você me conhecia? Não. Mas eu sabia que o encontraria. Ela sorriu. Passei o tempo com meus primos, procurando os esprenos de vento. Sem a conexão, sou basicamente um deles. Embora eles não tenham a capacidade de fazer o que nós fazemos. E o que nós fazemos é importante. Tão importante que eu deixei tudo para trás, desafiando o pai das tempestades, para vir. Você ouviu. Na tempestade. Os pelos dos braços de Kaladin se arrepiaram. Ele havia de fato visto um ser na tempestade, um rosto vasto como o próprio céu. Independentemente do que fosse aquilo, espreno, arauto ou deus, não havia amenizado suas tempestades para Kaladin durante o dia em que permanecerá pendurado. Nós somos necessários, Kaladin, disse Sil, em voz baixa. Ela acenou para ele, que baixou a mão até a beira do minúsculo oceano violeta que brilhava suavemente no abismo. Ela subiu na mão dele, e Kaladin se pôs de pé, levantando-a. Sil caminhou sobre seus dedos, e ele chegou a sentir um pequeno peso, o que era incomum. Virou a mão enquanto ela subia até estar empoleirada em um dedo, as mãos dela unidas atrás do corpo, encontrando o olhar dele enquanto Kaladin mantinha o dedo diante do próprio rosto. Você,
disse Sil. Você vai precisar se tornar o que Dalinar Kholin está procurando. Não deixe que ele procure em vão. Eles vão tomar de mim, Sil, sussurrou Kaladin. Vão descobrir uma maneira de tomar você de mim. Isso é bobagem. Você sabe que é. Eu sei que é, mas eu sinto que não é. Eles acabarão comigo, Sil. Eu não sou o que você pensa que sou. Eu não sou um radiante. Não foi isso que eu vi. No campo de batalha, depois da traição de Sadeias, quando os homens estavam numa armadilha, abandonados. Naquele dia, eu vi um herói. Ele fitou-a nos olhos. Sil tinha pupilas, embora fossem criadas apenas com os diferentes tons de branco e azul, como o resto dela. Brilhava mais suavemente do que a mais fraca das esferas, mas era o bastante para iluminar seu dedo. Ela sorriu, parecendo confiar totalmente nele. Pelo menos um deles confiava. Vou tentar, sussurrou Kaladin. Uma promessa. Kaladin? A voz era de Rocha, com seu distinto sotaque de papaguampas. Ele pronunciava o nome como Kaladin em vez do normal Kaladin. Sil saiu voando do dedo de Kaladin, se tornando uma fita de luz, zunindo até Rocha. Ele demonstrou seu respeito à maneira papaguampas, tocando os ombros alternadamente com uma das mãos, e depois a levando à testa. Ela deu uma risadinha, sua profunda solenidade havia se transformado em alegria pueril em instantes. Sil podia ser apenas uma prima dos esprenos de vento, mas obviamente compartilhava com eles a natureza travessa. Ei, disse Kaladin, acenando com a cabeça para Rocha e enfiando a mão na poça. Ele voltou com um bronze ametista e o segurou. Em algum lugar lá em cima, nas planícies, olhos claros havia morrido com aquilo no bolso. Riqueza, se ainda fossemos carregadores de pontes. Ainda somos carregadores de pontes, respondeu Rocha, se aproximando. Ele pegou a esfera dos dedos de Kaladin. E isso ainda é riqueza. Ah! Os temperos que eles têm nas dispensas são do mal que... Prometi que não vou colocar esterco na comida, mas é difícil, com soldados acostumados com comida que não é muito melhor que isso. Ele segurou a esfera. Vou usar ele para comprar tempero melhor, tá? Claro, disse Kaladin. Sil pousou no ombro de Rocha, e se transformou numa jovem, então se sentou. Rocha viu-a de relance e tentou fazer uma mesura para o próprio ombro. Pare de atormentá-lo, Sil, disse Kaladin. É tão divertido. Você deve ser louvada pela ajuda que nos deu, mas fale que... Disse Rocha. Suportarei tudo o que desejar de mim. E, agora que estou livre, posso criar um santuário adequado para você. Um santuário? Os olhos de Sil se arregalaram. Sil, disse Kaladin. Pare com isso. Rocha, eu vi um bom lugar para os homens praticarem. É lá para trás, depois de umas 2 bifurcações. Marquei as paredes no caminho. Sim, nós vimos isso aí, respondeu Rocha. Teft levou os homens lá. É estranho. Esse lugar é assustador, é um lugar aonde ninguém vem, mas ainda assim os novos recrutas. Eles estão se abrindo, adivinhou Kaladin. Sim. Como você sabia que isso ia acontecer? Eles estavam no acampamento de Sadeias quando nós fomos, designados para o plantão exclusivo nos abismos. Eles viram o que nós fizemos e tinham escutado histórias sobre nós treinarmos lá embaixo. Trazendo eles para cá, nós os convidamos a participar, como uma iniciação. Teft estava tendo dificuldade em fazer com que os ex-carregadores mostrassem interesse no treinamento. O velho soldado estava sempre irritado e reclamando com eles. Os homens insistiram em permanecer com Kaladin em vez de serem liberados, então por que não queriam aprender? Eles precisavam ser convidados. Não só com palavras. Sim, bem, disse Rocha. Sigizio me mandou aqui.
Ele quer saber se está pronto para praticar suas habilidades. Kaladin respirou fundo, olhando de relance para Sil, e então assentiu. Sim. Traga-o aqui. Podemos fazer isso aqui. Ah! Finalmente. Vou chamá-lo. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.